Bom dia. Está no ar mais um episódio de Panorama Câmara. Direto dos estúdios da Câmara Espanhola, são as 10 horas da manhã do dia 13 de outubro. E antes de começar, queremos destacar algo que já conversamos nos episódios passados. A força que uma associação traz para negócios bem conectados e com visão estratégica. Você já viu por aqui o quanto nossa rede de associados se beneficia com visibilidade, credibilidade e oportunidades concretas de parcerias. Associar-se à Câmara Espanhola significa ter a sua marca em evidência em nossos canais, participar de iniciativas e eventos institucionais de alta relevância, oferecer para seus colaboradores vantagens tangíveis por meio do nosso clube de vantagens e acesso direto a uma rede qualificada de contactos empresariais e especialistas para gerar parcerias alinhadas para o seu setor. Entre em contato conosco e nós poderemos falar bem mais de todas estas vantagens para você. Eu sou Carlos Fernandes e é um prazer estar com vocês nesta manhã. Vamos juntos para o bate-papo de hoje. Para iniciar o nosso programa, eu gostaria de colocar uma entrevista que a gente teve com Gonzalo Romero, Country Manager da Aero Europa para Argentina e Brasil. Infelizmente ele não conseguia estar hoje conosco, mas tivemos a possibilidade de entrevistar a ele no final da semana passada e vamos a passar para vocês aquela entrevista. Foi bem interessante. Vamos falar sobre como o sector da aviação está se adaptando às novas demandas. Sustentabilidade, novos perfis de viajantes e transformações no comportamento do consumidor no mundo pós-pandemia. Para isso, recibimos a Gonzalo Romero, Country Manager de Europa para Argentina e Brasil. Ele tem quase 20 anos de experiência no sector da aviação e turismo e lidera operações importantes da companhia nos mercados latino-americanos. Seja muito bem-vindo, Gonzalo. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você hoje, poder compartilhar esse pequeno espaço e trocar nossas ideias. Muito obrigado. Sem dúvida, vamos aproveitar muito do seu conhecimento, da sua experiência e a experiência da Europa conosco. Gonzalo, de forma macro, como você vê o mercado se ajustando às pressões ambientais e expectativas dos passageiros? Opa, obrigado pela pergunta. Eu acho que o mundo da aviação tem duas coisas na mente. Sempre falamos que nossa indústria e nossa empresa permanentemente nasceu e trabalha e continua trabalhando sempre pensando na segurança, mas hoje também, além da segurança, pensamos um pouco mais na sustentabilidade. Sustentabilidade, impacto ambiental, são duas coisas que permanentemente marcam hoje nosso caminho. Hoje, todos os processos da Europa, a nível geral, estão pensados em sustentabilidade, mas não só a Europa, mas a indústria em geral. Hoje, a Europa tem mais de 30, 40, quase 50 iniciativas nos próximos anos para ser desenvolvidas, para atingir esse nível de sustentabilidade que toda a nossa indústria quer atingir no futuro. Realmente hoje sabemos que temos muitas coisas a desenvolver, muitas coisas a melhorar em questão de sustentabilidade. É um assunto que chegou às nossas vidas e realmente a nossa empresa abraçou para trabalhar nos próximos anos muito forte. E dentro dessas práticas de sustentabilidade tem muitos exemplos. Exemplos, por exemplo, a sustentabilidade em questão de operacional, questão de frota, em questão de trabalho interno, de serviço em aeroportos. Para dar um exemplo, o principal foco de sustentabilidade vem da mão de aviação e das aeronaves. Atualmente, a Aero Europa voa com uma frota muito moderna. Hoje, a frota mais moderna que existe na indústria da aviação, que é o Boeing 787 Dreamliner, é a aeronave e a frota que a Aero Europa voa em todos os destinos internacionais. Essa aeronave permite ter muitos benefícios, mas o benefício mais importante é justamente a redução de querosene, de impacto ambiental, de carbono, de impacto ambiental. A aeronave permite, o Boeing 787 Dreamliner permite prácticamente poupar
20, 25% do querosene, de combustível, realmente o impacto ambiental é menor. Então, esse é o ponto principal que nossa empresa pôs foco há uns anos atrás, quando iniciou todo o processo de renovação da frota. Outros pontos importantes são todos os processos de atendimento no aeroporto. Hoje, permanentemente, estamos desenvolvendo diferentes ferramentas tecnológicas para o passageiro fazer tudo digitalmente, seja o check-in, seja a validação de documentação, seja um barco. E toda essa operação permite reduzir, ter menor impacto ambiental em questão de papelaria, documentação. Então, realmente, são muitos pontos importantes. Outro ponto importante também é o biocombustível. Todo mundo ouviu falar em um momento que hoje a indústria de aviação está em processo de desenvolvimento do combustível mais sustentável, um combustível que é feito por diferentes plantações, soja principalmente, e hoje nossa indústria tem um foco também na utilização do SAF. O SAF, esse biocombustível que hoje atualmente estamos tentando desenvolver e implementar em nossas operações. Nos próximos anos, aos poucos, as companhias aéreas e principalmente a Europa vão começar a crescer nessa utilização do SAF em nossas operações. Esse SAF, por enquanto, está em um processo de evolução das diferentes petroleiras para tentar no futuro ter maior consumo e uso desse SAF. Então, voltando um pouco, a frota nova, que permite reduzir ou permite poupar 20 a 25% de consumo de combustível. A utilização do SAF, que é o biocombustível, também que vai aos poucos a começar a entrar em nossas operações. E todos os processos que desenvolvemos nós como empresa, quando eu falo processos, além do processo do aeroporto, ou utilização das ferramentas digitais, ou utilização das ferramentas tecnológicas, também estamos falando de nossas operações. Quando o passageiro recebe nas aeronaves a ração, a comida, a janta, o almoço, todo esse o serviço é oferecido em materiais recicláveis, tudo materiais recicláveis. Então, todo o que o passageiro usa acima de nossas aeronaves, ou voando nas aeronaves, está feito todo com materiais recicláveis. Então, também a escola, a seleção que faz nossa tripulação, quando eles pegam o lixo, depois da janta, depois do almoço, depois do café da manhã, todo esse lixo é separado em diferentes sacolas, em diferentes lixeiras, para que realmente essa operação seja o mais sustentável possível. Então, tem iniciativas monte, como outro exemplo, a Air Europa atualmente faz parte de uma aliança global de companhias aéreas. A aliança global de companhias aéreas se nome é SkyTeam, e dentro dessa aliança, que somos aproximadamente 20 companhias aéreas, entre as 20 companhias aéreas tentamos permanentemente compartilhar as novas e melhores práticas em sustentabilidade. Ou seja, alguma companhia aérea faz um voo 100% sustentável, automaticamente essa experiência é compartilhada com outras companhias aéreas para tentar também implementar essa mesma prática. Então, em geral, não só a Europa, sino como um todo, a indústria tem um plano pensando em sustentabilidade no próximo plano 2030 e o plano 2050, que abarca e envolve praticamente um monte de programas de sustentabilidade. E hoje a sustentabilidade chegou para ser parte de nossas vidas e tentar de ir melhorando dia a dia. Sem dúvida, sem dúvida. E há uma questão que eu gostaria um pouco de focar, porque você falou efectivamente, dentro de todas essas medidas, da medida também de redução do CO2, que é um elemento muito importante em companhias de transporte. No caso da Europa, como você trouxe muito bem na conversa, eles já reduziram 21% de emissões de CO2 em relação como estava em 2015, mas tem ainda esse objetivo para 2030 de reduzir e alcançar até 30%. Além das coisas que você mencionou, tem alguma outra medida que seja determinante neste processo até o ano 2030?
Com certeza, tem montes exemplos. Outra medida fundamental é essa estimação das rotas, quando a nossa aeronave está pronta para decolar, todo o plano de voo que é feito do percurso que faria essa aeronave é feito com inteligência artificial, é feito com tecnologia blockchain. Essa tecnologia permite fazer um cálculo mais certinho, mais direto do consumo e utilização do combustível, de querosene, nesse percurso. Então, prévio à decolagem da aeronave, temos que fazer uma estimação, um cálculo geral de quantos passageiros temos, quanta bagagem temos, quanto combustível temos que levar, a carga, a mercadoria, que também transportamos nessas aeronaves. Então, com toda essa informação, também utilizamos tecnologia com formato blockchain, que permite fazer uma estimação da rota mais direta possível para tentar diminuir o consumo de combustível. Outro exemplo clave também é dentro das práticas que estão levando as companhias aéreas conjuntamente com todas, vamos falar, porque a companhia aérea não voa sozinha. Em torno da companhia aérea tem diferentes atores que desenvolvem funções, o aeroporto, operadores de rampa, empresas que dão serviço no aeroporto, e além de nossas próprias iniciativas, também temos um trabalho muito forte com todos os fornecedores de serviço dentro dos aeroportos, para que esses fornecedores de serviços aprimorem e continuem desenvolvendo a utilização de veículos eletrônicos. Todos os veículos que estão dentro do aeroporto fazendo transporte de bagagem, transporte de malas, que fazem push-fac de aeronave, que transportam escadas, que transportam containers. Todos esses equipamentos, no futuro, também se vão virar todos elétricos. Então, energia renovável para deixar de utilizar o CO2. Então, além das próprias iniciativas que faz a Europa e a indústria em geral, todos os fornecedores que estão envolvidos no aeroporto estão trabalhando nesse apoio. Puxa, interessantíssimo, Gonçalo. Vamos agora a focar-nos na parte do consumidor. Quais mudanças comportamentais têm sido observadas nos passageiros e o que diz ao respeito a escolha de voo, conforto, preço e preferências? Sempre falamos que a pandemia trouxe um monte de aprendizados e também a pandemia trouxe a necessidade e a vontade do passageiro de viver novas experiências. Quando falo isso, quando olhar nosso pré-pandemia, tinha praticamente poucos não, destacadamente alguns perfis de passageiros, tipo de passageiros. Por exemplo, o passageiro que viajava por trabalho, o passageiro que viajava por turismo, lazer, o passageiro que viajava por imigração. Praticamente os perfis e tipo de passageiros pré-pandemia se focalizavam nessas tipologias. Mas, pós-pandemia, temos descoberto que realmente existem novos passageiros. Na realidade, não existem. Foi mais evidente que dentro das aeronaves tem outros tipos de passageiros. Por exemplo, além das três situações que já falei, tem passageiros que viajam hoje por trabalho, como falam, os novos trabalhadores digitais nômades. Os novos trabalhadores digitais nômades, permanentemente, eles voam e trabalham desde diferentes cidades do mundo, e eles se locomovem permanentemente. Além disso, temos passageiros que procuram experiências, por exemplo, passageiros que viajam a participar de eventos esportivos, um jogo de futebol, um evento musical, um espetáculo musical, passageiros que viajam para visitar amigos, passageiros que viajam sozinhos para comemorar um aniversário, pais viajando só com filhos e mães só viajando com filhas, viagem de homens e viagem de mulheres, e depois, além disso, viagem da família toda. Então, o passageiro está hoje procurando diferentes tipos de experiências, não só por trabalho, não só por turismo, não só por imigração, não só por hoje o passageiro procura viajar por diferentes motivações, e essas motivações ficaram muito mais evidentes pós-pandemia. As pessoas procuram experiências e essas experiências geram viagens. Então, realmente, hoje quando você fica pertinho da sua aeronave, no passado, você conseguia
identificar o perfil dos passageiros. Hoje você não consegue. Você hoje realmente sabe que dentro das aeronaves tem diferentes tipologias de passageiros que viajam por diferentes motivações, por diferentes experiências, e muitas delas ficam muito fortes, principalmente a viagem por experiência, viver experiência, conhecer destinos naturais, participar de eventos culturais. No passado, as pessoas não pensavam em viajar para assistir um show de música ou um show musical fora do Brasil. Hoje o brasileiro está olhando quais são os shows internacionais para viajar e participar dos shows, participar de eventos esportivos, uma maratona, um jogo de futebol. É impressionante. Hoje realmente a pós-pandemia trouxe um monte de aprendizado para nós, e dentro desse aprendizado nós temos que também adaptar nosso produto a todo esse perfil de passageiro novo. Puxa, virou bem mais complexo, mas também bem mais rico na hora de dar possibilidades a vocês de oferecer experiências, verdade? Exatamente, virou um desafio para nós, tentar atender todos os passageiros, tentar de entender o que eles precisam, porque cada passageiro precisa X coisa para sua viagem. Então, adaptar nosso produto a cada necessidade do passageiro realmente virou um desafio, e estamos muito felizes de poder desenvolver tudo isso, porque realmente permite que fiquemos um pouco com atenção, fiquemos espertos em lo que o passageiro fala, em lo que o passageiro precisa. Realmente virou eu acho que sempre a escuta ativa, uno sempre fala da escuta ativa, que temos que ouvir atentamente. Eu acho que ficou mais evidente que nunca. Sem dúvida, Gonçalo. E para finalizar, vamos nos focar no Brasil. Na sua opinião, quais são os maiores desafios e oportunidades do setor atualmente? Eu acho que o principal desafio hoje que tem nossa indústria é tentar entender como será a tipo de demanda que vamos a ter, demanda de passageiros nos próximos anos, de passageiros nos próximos anos, para tentar acompanhar esse crescimento em um futuro. Está claro e temos praticamente certeza de que a indústria de aviação no Brasil vai continuar crescendo, porque realmente o Brasil precisa de mais conectividade. O Brasil é um país gigantesco, com um tamanho continental, e o Brasil precisa estar ainda mais conectada, ter ainda mais conectividade. Então, e tem um potencial gigantesco o Brasil. Sempre falamos que o Brasil tem um potencial muito grande. Trabalhar no Brasil realmente é uma honra, porque realmente o mercado responde, o mercado quer viajar, o mercado procura. E o principal desafio nosso é tentar entender como acompanhar esse crescimento da demanda nos próximos anos. Estamos convencidos que a demanda do Brasil continua crescendo. O Brasil tem cumprido recordes históricos de transporte de passageiros agora nos últimos meses. Ou seja, passageiros embarcados no Brasil em maio, junho, agora em agosto. O Brasil continua quebrando recorde de transporte de passageiros. Esperemos que esses recordes de transporte de passageiros e esse crescimento de passageiros se mantenham ao longo do tempo, para tentar entender o que mais oferecer para o Brasil e tentar entender o que mais ou como acompanhar o Brasil nos próximos anos. Hoje é o principal desafio. Outro desafio importante é tentar de entender no futuro que disponibilidade de aeronaves vamos a ter. Hoje existe a nível global uma necessidade de aeronaves, de frota. Realmente toda a indústria em geral está crescendo, e toda a indústria em geral está exigindo uma demanda de novas aeronaves. Então, outro desafio que temos nos próximos anos é tentar entender como vamos a cobrir ou como vamos a receber essas novas aeronaves nos próximos anos, para tentar acompanhar a possível crescimento da demanda. Então, eu acho que esses são os principais desafios. Outro desafio também temos, como você falou muito bem no início da nossa fala, é a sustentabilidade. Continuar trabalhando com foco na sustentabilidade. Eu acho que esse é o foco fundamental também. Não só crescer em aeronave, não só crescer em transporte de passageiros ou transporte de mercadorias, também crescer sustentavelmente. Então, realmente é uma preocupação que temos permanentemente todos os dias em nosso olhar, em nossa mente.
la sustentabilidad y crecer con sustentabilidad. Entonces, realmente son puntos súper importantes para nosotros. Y como último punto que eu acho que a indústria trabalha muito forte e a Europa também trabalha muito forte, é tentar entender diferentes necessidades dos passageiros. Porque realmente hoje, com a crescida demanda, precisamos entender ainda mais que necessidades têm nossos passageiros, desenvolver nossa tecnologia ainda mais. Eu acho que a tecnologia vai ser, não vai ser, a tecnologia na indústria da aviação é praticamente importantíssima no futuro, para dar facilidades, para dar, por exemplo, hoje a Europa tem um aplicativo, o passageiro faz o web check-in, faz o check-in no aplicativo, e dentro do aplicativo o passageiro já pode escanear o passaporte, pode fazer uma leitura com a câmera do telefone do passaporte ao finalizar o check-in. Essa leitura do passaporte dá, o aplicativo consegue validar o passaporte. Então, o passageiro já, no momento de chegar ao aeroporto, ele já sabe que sua documentação foi validada e já foi aceita. Então, todo esse processo também ajuda a diminuir os tempos no check-in, ajuda a diminuir os tempos no aeroporto, para que o passageiro viaje mais confortável, ainda mais tranquilo. Hoje, grande parte dos passageiros em aeroportos precisam sempre atendimento, mas procuramos que eles realmente cheguem no aeroporto já com tudo feito. Puxa, fantástico, Gonzalo. Muito obrigado, de verdade, por trazer estos insights para nós e para os nossos ouvintes de Panorama Câmara, com a sua experiência e a experiência da Europa. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado a você pelo espaço, pelo tempo, e foi um prazer estar aqui hoje. Tchau, Gonzalo. Até mais. Tchau, obrigado. Para continuar, temos o prazer de conversar com Íñigo García, diretor da Citroën, empresa reconhecida internacionalmente na fabricação de ventiladores e sistemas de ventilação. Presente em diversos mercados, Citroën combina tradição e tecnologia para oferecer soluções de alto rendimento. Seja muito bem-vindo, Íñigo. Bom dia, Carlos. Muito obrigado por acolher-me aqui neste programa. Um prazer, Íñigo. Eu gostaria de começar perguntando a você como você avalia a evolução tecnológica no setor de ventiladores e sistemas de ventilação. Que inovações têm marcado uma maior diferença em termos de eficiência e segurança? Na Citroën participamos activamente de uma profunda transformação tecnológica no setor de ventilação nos últimos 10 a 15 anos. Esa evolución trascendió a mera mayoría de los componentes, yendo en dirección a una integración de sistemas complejos y a digitalización. Pasamos de soluciones predominantemente electromecánicas para ecosistemas de ventilación inteligentes, donde a conectividad y adquisición de datos y optimización algorítmica son fundamentales para garantizar seguridad y eficiencia operacional. Las principales innovaciones que me gustaría de mencionar son o noso sistema de monitoramento inteligente ZJet, que é un sistema a escala que coleta datos en tempo real, velocidade, temperatura, energía, cualidade do ar, e nos permite optimizar o desempeño e facilitar as decisións baseadas en dados. Tamén temos desenvolvido ventiladores de alta eficiencia, utilizando novos perfis aerodinámicos e o uso de ASO Inox 31 aumentamos a eficiencia energética, a resistencia a corrosión y a confiabilidade dos nosos ventiladores. Tamén temos desenvolvido unha simulación do efeito pistado en túneles. Utilizamos dinámica de fluidos computacional e optimizamos a ventilación en túneles ferroviarios de alta velocidade, mellorando a seguranza. Temos un sistema que é o módulo VIP, un sistema de seguranza activa, que son módulos resistentes ao fogo que funcionan como abrigos temporarios en túneis, ofrecendo unha protección superior en caso de incendio. Puxa, muito interessante, Íñigo. Hai unha questão na Câmara que nós temos muito presente na Câmara e que compartilhamos muito, e muitos de nossos associados compartilham conosco, que é esse interesse e essa preocupação pela sustentabilidade.
Nós faz pouquinho tivemos um evento Precop, onde falamos muito de sustentabilidade, e em breve, em apenas 4 meses, a gente vai ter nosso prêmio de sustentabilidade. Está muito presente na Câmara. E a gente sabe que Citroën tem colocado um grande ênfase na inovação sustentável. Eu gostaria de perguntar para você quais são os principais avanços que a empresa tem neste sentido e como tem moldado a sustentabilidade o futuro do setor da ventilação. Obrigado, Carlos. A sustentabilidade na Citroën está integrada em cada fase do ciclo de vida do produto, desde a concepção do projeto até a operação dos nossos ventiladores nos túneis. Nosso compromiso se traduz em avanços técnicos que buscan minimizar o impacto ambiental das infraestructuras críticas. As principais iniciativas que gostaria de comentar son as seguintes. Usamos motores eficientes y un control inteligente da velocidade. Utilizamos motores eléctricos de alta eficiencia, IE3 y E4, junto con variadores de frecuencia, tecnologías que permiten ajustar a velocidade dos ventiladores de forma precisa a demanda real da ventilación, reducindo drásticamente o consumo de energía en comparación con os sistemas de velocidade fixa. Iso non apenas diminui os custos operacionais, mas tamén reduz as emisións de CO2 asociadas á geración de energía. Design ecoeficiente e un análisis do ciclo de vida completo dos nosos produtos. A Citroën prioriza materiais duráveis e recicláveis, aplicando ese análisis de ciclo de vida, tentando minimizar os impactos ambientais e os residuos durante a fabricación. E o último ponto que gostaria de destacar é a manutenção predictiva e a criação de gêmeos digitais. A través do nosso sistema ZJet, podemos prever fallas com base em dados obtidos em tempo real, otimizando assim a manutenção. Estamos desenvolvendo gêmeos digitais para simular e melhorar o desempenho dos sistemas sem ter que afetar a operação dos nossos ventiladores nos túneis. A sustentabilidade técnica é hoje um factor-chave na engenharia de ventilação, impulsionando soluções mais eficientes e responsáveis com o meio ambiente. Puxa, interessantíssimo. Sabe, Íñigo, nós gostei muito disso que você falou dos gêmeos digitais. É uma tecnologia bem moderna e é curioso porque nós estamos levando uma missão da Federação de Indústrias do Rio de Janeiro para uma missão lá em Madrid. Em breve vamos fazer a começos de novembro e uma das coisas que eles têm se interessado é essa questão de manutenção inteligente, que aí entra muito essa questão de gêmeos digitais, que é super interessante e ahorra tempo, custo, é incrível, né? É um jeito que temos de optimizar as operações dos nossos sistemas de ventilação sem precisar fazer simulações reais. A Citroën tem milhões de ventiladores instalados no mundo, então os dados obtidos para desenvolver esses gêmeos digitais têm uma fidelidade bem ajustada à realidade. Será um prazer estar presente de algum jeito nessa visita que estão organizando lá em Madrid. Perfeito, Íñigo. E bom, vamos terminar com uma pergunta que eu queria fazer vocês, porque o mercado do Brasil é um mercado super atrativo, um mercado muito grande, mas é um mercado bem difícil. Não é nada fácil se estabelecer no mercado brasileiro e vocês já faz vários anos que estão operando neste mercado e sempre é bom aproveitar a experiência de associados que têm sucesso nesse processo para ajudar a outros associados que estão neste momento na luta, não? Eu gostaria de perguntar para você, Íñigo, quais têm sido os maiores desafios e aprendizagens nesta trajetória e que oportunidades vocês veem para expandir ainda mais a presença da empresa no Brasil? Então, Carlos, a Citroën atua no mercado brasileiro há mais de 20 anos. Inicialmente, Citroën fornecia os ventiladores fabricados em Astúrias, muitos dos quais ainda estão hoje em dia em operação em centenas de túneis por todo o país. E, obviamente, teve um cambio de paradigma do mercado. Antigamente, era
bom comprar ventiladores europeus fabricados fora. Agora o mercado brasileiro procura máis activar o mercado local. Então, evoluiu hoje e o mercado brasileiro evoluiu hoje e exige soluções com fabricação local, com um serviço de pós-venda ágil que esteja próximo. Obviamente, eles querem qualidade, a mesma qualidade e funcionamento e performance equivalente ao passado. A Citroën, em 2022, temos um passo estratégico importante, impulsionados com o fechamento do contrato para fornecimento do sistema de ventilação da linha 6 do metrô de São Paulo, junto com a Acciona. Isso nos levou a tomar a decisão de estabelecer um escritório na capital paulista e uma oficina, uma fábrica em Indaiatuba. De fato, já em 2026 estaremos expandindo devido ao alto crescimento que estamos percebendo na demanda. O Brasil é um país que representa uma enorme oportunidade para a Citroën. Tem um alto nível de investimento em infraestrutura, está aliado também a uma geografia montanhosa que exige muitos túneis, bastantes rodovias e ferrovias, que geram uma demanda constante para soluções de ventilação inovadoras, com sustentabilidade e com eficiência. E também tem o sistema metroviário, o metrô, cidades como São Paulo, Fortaleza e Brasília, abrem umas novas possibilidades para o mercado tradicional da Citroën. Além disso, em Brasil abriga o setor onde a Citroën nasceu em 1962, o setor de mineração subterrânea. Recentemente assinamos um contrato com uma mina, na qual já havíamos fornecido um ventilador há mais de 20 anos, e o que é um testemunho da durabilidade dos nossos produtos e da confiança do mercado na nossa marca. Como parte dos novos desenvolvimentos da nossa casa matriz na Espanha, estamos tentando entrar também no Brasil em setores como usinas nucleares, oil and gas, ar-condicionado, data center e essas máquinas que tem para fazer simulação de skydiving. Afinal, essas máquinas têm ventiladores em baixo, e a Citroën também é fabricante desses ventiladores, já temos vários fornecidos na Europa, e por que não, também forneceremos aqui no Brasil. Nesses setores estamos já desenvolvendo soluções sob medida, adaptadas aos mais altos padrões de segurança, eficiência e tecnologia. Essa diversificação nos posiciona como um ator-chave na ventilação industrial avançada, aqui no Brasil e em toda a América Latina. Puxa, Íñigo, un monte de coisas. Adorei eso dos ventiladores para as persoas que están facendo free diving, ¿no? Debe ser incrível. Bom, Íñigo, pues muito obrigado por trazer a súa experiencia e a experiencia da Citroën aquí a noso Panorama Cámara. Ten sido un placer ter a vocês aqui conosco e, bom, esperamos que podamos ter a vocês de novo um pouquinho mais para frente. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado pela oportunidade de expor um pouco a experiência da Citroën nesse programa e tenha certeza que estaremos aqui apresentando os nossos progressos no Brasil. Fantástico, Íñigo. Chao, chao. Muito obrigado. No último episodio recibimos a Ramón Fernández Aracil Filho, director de relacionamento de Mourão Campus Group. Ele comentou sobre os aspectos gerais de entrada de empresas espanholas no Brasil, como estruturas societárias e processos iniciais. No entanto, a participação do Mourão Campus Group na nosso guia de como fazer negócios no Brasil traz outros pontos práticos e estratégicos que iremos a explorar e a profundizar hoje. Seja muito bem-vindo, Ramón. Muito obrigado, Carlos. Os amigos da Câmara de Espanha, é sempre um prazer contribuir e compartilhar as experiências aqui com vocês, que eu sei que é uma abrangência muito grande e é importante ter muita informação para que sejam feitos sempre bons negócios aqui no Brasil. Sem dúvida, Ramón. Ramón, no guia você destaca que o Brasil é um ambiente de negócios bem complexo, sujeito a mudanças frequentes. Como os programas de compliance ajudam as empresas estrangeiras a se adaptar e reduzir riscos neste cenário? Olha, não só os programas de compliance, mas assim, todas as regras, né, de gestão empresarial e de governança corporativa
têm que ser seguidas o máximo possível, porque isso vai dar para o empreendedor estrangeiro, seja espanhol ou de outros países, vai dar muito mais segurança, vai dar muito mais certeza para os próximos passos. Então, hoje a gente vê que é justamente a velocidade tem que ser muito rápida e as empresas podem, às vezes, pular algumas fases, pular algumas etapas, mas eu não recomendo isso, porque você, colocando regras claras de governança, de compliance, você vai estar investindo um tempo maior agora, que, claro, é custoso, sacrifica, mas vai te dar uma segurança, uma estrutura, um bom alicerce para você poder fazer seus negócios crescerem no futuro. Especialmente quando tem mercados internacionais que já dependem das oscilações políticas, né, geopolíticas e flutuações de câmbio. Então, são muitas informações aí que geram instabilidade. Então, quando você segue regras de governança, de compliance, você procura deixar parte da empresa estável, suficiente e firme para você poder ter negócios mais seguros e assim apostar no crescimento depois dessa fase inicial. Entende? Puxa, interessantíssimo. Não, a compliance e a governança são pilares básicos hoje nas empresas que querem existir durante muitos anos. E tem muitas vantagens. E uma delas até está relacionada um pouco com a seguinte pergunta que eu queria fazer para você, porque é aquela relação entre compliance e os próprios representantes das empresas. Eu gostaria de perguntar a você como o compliance e a governança corporativa ajudam a mitigar os riscos de responsabilização pessoal dos representantes legais. Justo. Essa também é uma questão super importante, porque eu especialmente atuo nessa área então, de representação legal e eu vivo a rotina de compliance e de governança. Eu digo que eu não sou um especialista em compliance, eu sou um consumidor de compliance. Eu consulto, eu peço opinião, eu peço aos clientes para que cumpram. Então, se me pedirem para eu criar regras de compliance, eu não vou ser capaz. Mas se me pedirem para segui-las, eu tenho feito isso nos últimos 17 anos e percebo que isso me dá segurança pelo seguinte: quando você está andando, usar o termo em inglês, né, by the book, ou seja, usando todas as regras que foram postas, você usa de maneira clara, pessoalmente, como o administrador, como o gerente, como o diretor, você mostra, então, para o mundo externo que você está seguindo regras da maneira correta. A partir disso, se alguma coisa ocorrer de forma a complicar o futuro da empresa, a pessoa vai estar protegida, mostrando que ela fez o que podia, que ela se preveniu. Então, falar sobre compliance, sobre governança, a gente está falando sobre precaução, sobre prevenção. Então, existe até uma fala muito comum, se diz que o César, né, no Império teria que não só ser honesto, mas tem que parecer honesto. E aí, de fato, o compliance é sobre isso. Eu tenho que questionar os meus provedores, eu tenho que questionar a todos e registrar isso de alguma maneira para mostrar que eu obedeci as regras, que eu segui o caminho ético para dar segurança, e tem que ter um processo registrando isso. Esse processo é que a gente chama hoje da ciência do compliance, né? Então, ele de fato parece que não, mas ter uma cartilha de compliance não é suficiente. Tem que ter a cartilha e tem que seguir a cartilha. Isso a gente tem visto em temas diversos, como ESG, tudo a parte mais complexa de gestão, sempre vai ter esse capítulo dizendo que tem as regras, siga e mostre que está seguindo. Então, essa é a nossa posição em relação a essa ciência do compliance que a gente tem praticado todos os dias aqui como religião. Não dá para ficar sem. Ramon, eu gostaria de aprofundar ainda mais nesta questão. Eu tive a oportunidade de ler o capítulo que vocês fizeram na guia e eu achei uma questão bem interessante. Você cita o chamado risco cruzado, não? Quando um representante atua em várias empresas. Você poderia explicar melhor esse conceito e como ele deve ser gerido na prática? Sim, consigo sim, porque, inclusive, a origem aqui do meu trabalho existe a partir de um ponto em que os escritórios de advogados costumavam emprestar os seus nomes, o nome de seus sócios, para seus clientes, para começar os negócios no Brasil, porque a lei exige que tenha um CPF de um residente à frente dos negócios para colocar o encargo em cima daquele CPF. A partir disso, há cerca de 20 anos, aí
começou a se responsabilizar muito essas pessoas, esses advogados, que não eram de fato gestores da empresa, mas emprestavam seus nomes e acabava, enfim, sendo processado por algum motivo, um erro do cliente, ou que seja, algum problema, e ele, enfim, para si trazia o cargo de um problema, e os outros clientes que ele atendia também começava a enxergar problemas. A partir disso veio as empresas de prestação legal, como a minha, e outras tantas no mercado, e que às vezes a gente percebe o seguinte: eu tenho muitos clientes sendo atendidos. O meu CPF está inscrito, por exemplo, na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, representando uma cliente determinada, que está com problema, enfim. Com esse problema, ele vai bloquear o meu CPF. Se eu estiver representando mais 20 empresas, ele vai bloquear 20 empresas por conta do meu CPF. Então, como eu falei no começo, trabalhar com governança, com compliance, com prevenção, para mim é o melhor remédio. Ou seja, eu consigo assegurar para o meu cliente que ele pode deixar o meu CPF na empresa dele tanto tempo que ele precisar, que ele não corre esse risco da empresa ser bloqueada por conta de uma terceira empresa que vai ter algum problema, que é o que eu chamo de contaminação cruzada ou risco cruzado. Hoje, eu consigo prever se alguns dos meus clientes vão enfrentar um problema, e eu consigo imediatamente, eu saio do cliente antes dele me bloquear. Então, essa estratégia que a gente tem aqui, ela funciona numa dinâmica muito, muito rápida e eficiente por isso, porque para o governo, para a Receita, não importa aonde quem seja. Se é um CPF que está ligado a outras empresas, ele acha que é o mesmo grupo econômico. E a partir disso, são 10 empresas diferentes. São 10 grupos, só que são meus clientes, mas a Receita não quer saber. Eles querem um CPF para bloquear todas as empresas. Então, eu já vi em casos práticos de alguns concorrentes nossos aí, que eles ficam desesperados porque o seu CPF foi bloqueado por conta de alguma irregularidade numa cliente sua, que pode acontecer, mas ele não tinha mecanismo para prever isso. Também não tinha nenhuma providência para remediar de forma imediata. Então, aqui nós temos algumas estratégias em que isso já quase aconteceu, mas como eu sei que a empresa está com uma irregularidade prestes a ser bloqueada, eu tenho tempo, porque eu uso ferramentas de gestão, de governança, de compliance, e aí eu consigo prever se o problema vai acontecer. Então, o risco cruzado ele é muito perigoso, e às vezes, de fato, o agente do governo quer cobrar um imposto, ele não quer saber se você é o devedor de fato ou não é. Ele quer meio que sequestrar alguém emocionalmente para entregar quem é o dono do negócio em si. O que juridicamente sempre foi possível, não é uma ferramenta impossível, mas infelizmente eles usam ainda desse critério e a gente tem que jogar conforme o jogo. Então eu trabalho com prevenção, eu evito de atender clientes que estão com problema dessa natureza, que podem ser bloqueados por alguma razão tributária, ou trabalhista, ou outra qualquer que seja, porque senão, de fato, o risco cruzado ele é muito pesado, e ele é rápido. Então, a empresa é bloqueada em 24 horas e você não tem tempo de fazer mais nada. Então, a prevenção ainda é o grande remédio que a gente costuma tomar por aqui. Muito interessante, Ramon, na verdade. E uma questão chave, ao final, porque são muitas questões, não vou falar pequenas questões, porque são questões bem importantes, mas são múltiplas questões que as empresas têm que conhecer, que obviamente eles vão a um país novo, que elas não conhecem e precisam. Exato. O bloqueio que eu falo de uma empresa não é por uma fraude, uma coisa grave. Às vezes é só uma rotina de obrigação tributária que deixou de entregar um número ou digitou algum número errado e um sistema que é eletrônico vai bloquear essa empresa. Ou seja, não é má intenção, não é má fé do seu cliente, mas são tantas obrigações tributárias acessórias que a gente tem aqui no Brasil que é inevitável que isso aconteça uma vez ou outra. Então, o que acontece? Eu, como representante legal, eu acabo servindo também como um cão de guarda extra para o sistema de compliance desse cliente que eu atendo aqui no Brasil. Então, eu entrego para ele, até porque o meu nome está envolvido, então eu faço para me proteger. Eu entrego para ele também uma proteção extra, em que eu tenho um sistema de vigilância 24 horas por dia, para dizer, olha, você está ok com a Receita Federal, você está ok com o governo do Estado de São Paulo, você está ok com a prefeitura. Eu consigo ficar gerando essa informação de maneira contínua. Parece exagerado, mas funciona, e foi muito útil toda vez que a gente precisou usar esse mecanismo.
porque a hora que aparece a obrigação lá que não foi entregue da maneira correta, eu busco a informação lá dentro e já chamo o contador do cliente, o cliente, todo mundo fala, gente, vamos resolver isso aqui rápido. 100% das vezes a gente resolveu rápido. Então, o risco cruzado, a contaminação cruzada que eu vivo constantemente, ainda assim eu consigo evitar e a gente tem uma eficiência muito grande e eu consigo garantir que isso não acontece por aqui, embora os clientes estejam sujeitos, tá? Então, tem casos que poderia ter acontecido, mas a gente conseguiu antecipar o problema e resolver antes dele realmente transbordar e causar algo pior para todos. Essa é a nossa estratégia. Puxa, interessantíssimo, Ramon. Eu, para encerrar, eu gostaria de aprofundar em uma... Sei que tem muitas, mas com certeza muitos dos nossos ouvintes estão se perguntando, puxa, será que eu tenho todas as minhas, todas essas questões cobertas? Será que eu sei que tenho realmente essa segurança? Então, eu queria aproveitar que tenho a você conosco para perguntar para você qual seria... Provavelmente tem muitas, mas qual seria a sua principal recomendação para essas empresas estrangeiras que estão chegando ao Brasil e precisam lidar com todas essas questões de representação legal? Tá bom. Primeiro que na hora de eleger quem vai ser aí o procurador desse grupo, quem vai assumir as posições de representação legal, que tenha uma estrutura de segurança razoável, né? E que não seja alguém que só está atendendo porque... Infelizmente, o mercado tem bastante gente que faz assim, eu te empresto o meu CPF, você, cliente, faz o que você quiser e tá tudo bem. Me paga tanto, tá ok. Essa filosofia, pra gente, ela é super arriscada. Então, eu empresto o meu CPF? Não. Eu entrego para o cliente uma consultoria de prevenção e, por consequência, ele pode usar o meu CPF. Esse é o nosso raciocínio. Então, a recomendação para o investidor estrangeiro que vem montar negócio no Brasil é que ele possa eleger alguém que tenha essa credibilidade no mercado, que mostre para o cliente quais são os sistemas que ele usa. Tá? Às vezes pode ser um controle simples, tá? Planilha de Excel com controle de certidões é uma ferramenta que funciona, não precisa ter nada tão sofisticado. Embora a gente tenha, porque eu tenho um número grande de clientes, mas enfim. Também é outra questão, alguém que tem um número muito grande de clientes tem uma tendência a ter um número muito grande de problemas. Tá? Então aqui nós temos um limite razoável de atendimento aos clientes, nosso crescimento sempre é orgânico. Tá? Se alguém fizer uma proposta também e falar, Ramon, eu vou te indicar agora tanto cliente que você vai triplicar a sua carteira. Eu vou negar no primeiro momento, de imediato, porque triplicar a minha carteira de clientes hoje é mais do que triplicar o risco, porque não é exponencial o crescimento do risco. Então eu vou aumentar o risco talvez em 10 vezes. Então a gente tem muito respeito com o mercado e não querer abraçar tudo de uma vez e atender com qualidade, poucos ou o suficiente para que eu dê aquela qualidade e eu tenho um número de clientes limite através do qual eu posso dar a segurança que eu prometo. Então, de novo, para um cliente estrangeiro, para investidor dentro do Brasil, é bom ele conhecer quem é o provedor dessa área que vai atendê-lo, né? Pede referências. Existem tantos grandes escritórios por aí que recomendam pessoas para esse nível, então é importante que ele estude, pergunte, peça material desse escritório, vai dizer como é que você fiscaliza os seus outros clientes, então ele tem que contar todo o funcionamento do back-office dele, né, de segurança, o que é muito diferente de emprestar o CPF e eu tenho uma caneta na mão e eu assino tudo que você quiser. Esse tipo de trabalho eu não consigo entender como é que funciona, eu prefiro ir devagar, com muita segurança e muita estabilidade, que é isso que o cliente precisa para poder o futuro que já é tão complicado num país como o Brasil. Então, ele precisa ter esses assuntos já dominados. Então, o risco fica para outras questões que não na parte de representação legal. Eu não apostaria um risco nessa área, porque ela é muito importante. Ramon, muito obrigado por trazer para nós o seu conhecimento, a sua experiência, o conhecimento da Mourão Campus Group, para ajudar aos empresários precisamente a que o problema no Brasil seja focar-se no negócio, verdade? Não ter que focar-se em outras coisas mais problemáticas. Sempre que você terceiriza um trabalho, você quer fazer o seu trabalho. O terceirizado tem que estar resolvido. Isso é básico, isso tem que acontecer. E eu agradeço os amigos da Câmara pelo convite, ficamos sempre à disposição e agradecemos muito, enfim, por poder usar essa ferramenta de comunicação
que é informação tão simples, mas é muito importante que cheguem nos ouvidos dos empresários para que possam fazer bons negócios e alimentar uma cadeia de produção que seja grande e perpétua para a gente poder ter um futuro melhor por aqui. Obrigado, Ramon. Bom dia e boa semana para você. Tchau, tchau. Um abraço, amigos. Tchau, tchau. Obrigado. Agora, para finalizar nosso episódio, vamos falar de saúde corporativa e de um dilema: como reduzir o custo, mas manter o cuidado. Para isso, temos o prazer de receber a Mariano Garcia Valinho, fundador e CEO da Axenia. Seja muito bem-vindo, Mariano. Olá, Carlos, muito obrigado. Super bom estar aqui de volta. Mariano, vamos aproveitar para perguntar vocês, porque achamos que é um tema bem interessante. E eu gostaria de começar com a questão de por que tantas empresas continuam pagando mais por saúde, mesmo com a promessa de planos completos e soluções integradas. Sim, eu acho que o problema, a gente discutiu isso em algum episódio anterior, está um pouco no desenho do sistema de saúde. O sistema de saúde foi desenhado por volta de 1930, 1940, para lidar com o problema de doenças agudas. Doenças agudas têm uma quantidade de tempo muito pequena entre que você descobre a doença e você precisa curar ela e, portanto, pagar por ela. E então você pode fazer relativamente pouco entre a doença, o pago e a cura. Mas ao longo do tempo, por sorte nossa, a quantidade de vida elongou, a quantidade de pessoas que hoje chegam aos 80, 90 anos é muito maior do que antes. E isso, se bem é muito bom em geral, traz o problema de que a gente desenvolve doenças crônicas. As doenças crônicas são muito diferentes das doenças agudas. As doenças crônicas tardam muito tempo entre você começar a ter a doença até sentir algum sintoma e depois disso chegar a ter uma cura e aí ter que afrontar o custo dela. Durante todo esse tempo, a doença vai progredindo. Então, se a gente conseguisse pegar essa doença bem ao comecinho, pagaria muito menos, mas a gente não consegue porque o sistema está desenhado para curar as doenças quando tem muitos sintomas, que esse, no caso das doenças crônicas, só o final. Então, o grande custo aqui é que a gente está deixando essas doenças estourar, está deixando essas doenças chegar a um ponto no qual viram muito mais graves e muito mais caras. Se a gente tem que fazer algo para trazer esse tratamento ao começo, mas o sistema não foi desenhado desse jeito. Puxa, interessante. E onde estão os maiores desperdícios nos contratos de saúde corporativa e como eles podem ser identificados a tempo, então? Eu acho que tem dois grandes grupos, não acho eu, incluso a Organização Mundial de Saúde fala isso. Tem ao redor de 20% total, que é uma mistura de ineficiência e fraude. E uma grande parte disso está entre os prestadores de saúde e os planos de saúde. Então, tem procedimentos que não correspondem fazer, mas são feitos, ou coisas que são facturadas por maior preço, etc. Tem várias companhias agindo nesse segmento. Uma delas que foi super famosa, porque acaba de levantar uma rodada muito grande. Eu não conheço eles pessoalmente, mas admiro eles. É uma companhia que se chama Arvo. Eles trabalham justamente nesse lugar e tentam abaixar esse problema de custos. O outro problema é o problema que eu te falava agora. A gente deixa as doenças crônicas muito tempo sem tratar e quando chega a tratar são muito caras. Se você vê o total de despesas hoje no sistema, ao redor de 80% das despesas de despesa crônica e ao redor de 50% a 60% dessa despesa crônica é derivado do fato de atender muito tarde. Então aí é onde aparecem outros jogadores que também usam tecnologia, como a Axenia, que tentam monitorar as pessoas mais frequentemente para agir antecipadamente e, portanto, reduzir o custo e, além disso, preservar a saúde, porque a pessoa não se deteriora tanto quando chega o momento, não? Puxa, então aí temos dos elementos, ¿no? Por un lado hay un elemento que ya se ven arrastrando na época de lo que es o propio controle de enfermedade no comienzo, esa parte de prevención, ¿no? Y otro, pues ya una parte más burocrática. Y para Sí. ambas parece que la tecnología está consiguiendo, ¿no? Poder solventar ese problema.
Sim, eu acho que estamos nos começos desse problema, mas eu acho que AI trouxe a solução para ambas coisas. O grande problema aqui, tanto no problema que a Arvo, estou falando pela Arvo, tomara que esteja falando certo, mas eu admiro muito eles. O problema que eles estão tentando resolver lá não era um problema desconhecido, mas era um problema extremadamente complexo de lidar em forma manual, porque a quantidade de dados é enorme, enorme. 60% dos dados que a humanidade produz tem a ver com saúde, então a quantidade de dados é gigantesca. AI permite processar essa quantidade de dados e encontrar esses casos pequenos. O problema que a gente ataca, a solução é muito similar. A gente tem, sei lá, 10, 15 anos que a gente pode monitorar pessoas remotamente melhor agora, mas com Apple Watch, com esse tipo de devices, claro. A gente pode monitorar pessoas permanentemente por muito tempo, mas é muito difícil tomar todos esses dados, fazê-los interoperáveis, junto com os outros dados que vêm do sistema de saúde, e encontrar aí as pessoas que faz sentido testar se são as pessoas certas. A gente não é suficientemente boa ainda para identificar essas pessoas e falar, essa pessoa aqui tem que ir ao médico, ainda não somos tão bons. Mas a gente é capaz de identificar essas pessoas aqui, esse grupo de pessoas aqui, eu suspeito que entre elas estão as que podem ir ao médico. E a gente vai atrás, obviamente, com um profissional de saúde, com uma enfermeira ou com um médico, para testar que isso é efetivamente certo. Mas a diferença entre colocar profissionais de saúde contra uma população gigantesca ou fazer uma subpopulação pequena e dar para eles, olha, fica dentro desse grupo aqui, que as chances é que o cara que você procura está aqui, faz que o sistema seja eficiente em conseguir essas coisas. Então, eu acho que a AI é o que está permitindo a gente fazer essas coisas. A gente tinha acesso a dados alguns anos atrás, não tínhamos capacidade de processo de dados. Eu acho que em ambos processos, a variável que resolve o problema é a AI. Mas, igual, nos mesmos dos casos, a AI sozinha não é suficiente. A gente precisa dos médicos, precisa dos profissionais de saúde também. Só que é muito mais fácil enfocar os profissionais de saúde naqueles lugares onde tem mais chance de achar o problema que em uma população gigantesca. Claro, y ahí entiendo que o papel da inteligência de dados colabora muito nessa redução sustentável de costes, porque está liberando, não, custos bem caros e tempo de profissionais, não é? Claro, exato. Eu sou daqueles que acham que a humanidade ainda tem poucos médicos. Eu sei que tem uma história de que a humanidade vai ter menos médicos no AI. Eu não vejo isso. Eu sou da opinião contrária, que ainda temos poucos médicos. Mas é um recurso muito limitado, muito caro de formar. Formar um médico leva muitos anos e muito esforço, e a gente tem que ter uma responsabilidade de utilizar isso da melhor maneira possível. Enquanto a gente não tinha outra forma de identificar pacientes, os sintomas levavam o paciente ao médico. A gente hoje não precisa que os sintomas levem o paciente ao médico. Pode identificar a doença antes que o paciente tenha os sintomas. Então, realmente pode enfocar o médico no paciente certo muito antes e, portanto, melhor para o paciente e mais barato. Puxa, interessantíssimo. E dentro de todo este conjunto, eu gostaria de aproveitar para perguntar a você como dá para transformar esses reajustes, não, até certo ponto imprevisíveis, em estratégias de planejamento financeiro de longo prazo. Eu acho que a gente vai conseguindo isso aos poucos. Isso é um processo, são processos biológicos. Então, em algumas coisas a gente tem que ter um pouco de paciência hasta entender o processo biológico que acontece dentro de cada população. Mas a gente tem clientes que já estamos no terceiro ano, por exemplo, e a gente tem conseguido reduções na velocidade que incrementam esses custos de aproximadamente metade. Então, eles, ao longo dos anos, em vez de receber reajustes por volta de 15%, que é o que o mercado recebem reajustes de redor de 7%. E, além disso, eles começam a confiar mais em que nossas predições e nossa habilidade de manter esses custos é melhor, tanto que temos clientes que têm mudado recentemente de pós-pagamento, de pré-pagamento a pós-pagamento, ou seja, están tomando eles el riesgo, en vez de transferir el riesgo a una compañía de seguros,
porque acham que podem controlar essa população com nossas ferramentas de AI e de dados. E Mariano, eu gostaria de aproveitar e fazer uma última pergunta para você, porque eu achei muito interessante do que você trouxe para nós neste tempo que a gente está falando. Claramente, a tecnologia está fazendo uma grande diferença e estão aparecendo dois tipos de empresas, não? Aquelas que são capazes de aproveitar e aquelas que não. O que diferencia uma empresa que economiza com saúde daquelas que ignoram esse problema? Eu acho que é colocar saúde primeiro e as ferramentas depois. Eu acho que a grande diferença de paradigma é que os aseguradoras regularmente vendem um seguro e depois se ocupam da saúde. Eu acho que a forma correta é fazer o contrário, é ocupar-se primeiro da saúde, primeiro entender o problema que estamos resolvendo e ajustar as ferramentas de seguro a esse sistema de saúde. É uma questão soa a uma coisa similar, mas realmente muda fundamentalmente a forma em que você estrutura um sistema de proteção para as companhias. Eu acho que, de algum jeito, tem corretoras e tem anticorretoras. Eu acho que o futuro é mais das anticorretoras de saúde do que das corretoras. Fantástico, Mariano. Muito obrigado, de verdade, por os seus insights. É muito bom ter a experiência sua, a experiência da Xenia, e poder compartilhar ela com os nossos ouvintes. Um prazer ter a você conosco. Super prazer, muito obrigado por me convidar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim encerramos mais um episódio de Panorama Câmara. Um espaço feito para fortalecer conexões e gerar oportunidades reais para os nossos associados. Se a sua empresa ainda não faz parte da Câmara Espanhola, este é o seu momento ideal para se juntar à nossa rede. Acompanhe nossas redes sociais e visite o site da Câmara para conhecer todos os benefícios da associação e descobrir como podemos crescer juntos. E não se esqueça, todos os episódios do Panorama estão no YouTube, sempre prontos para te inspirar e conectar com o melhor do ambiente empresarial. Nos vemos no próximo episódio. Tchau.